A vida é uma grande ciranda e é bom saber que quando a gente está naquele momento, no pior momento da nossa vida, passando por momentos difíceis, nós podemos olhar na frente do espelho e falar: isso também vai passar. Mas é importante lembrar que quando nós estivermos também no topo, naqueles melhores momentos, a gente também falar: isso também vai passar. Isso nos mantém no centro, cientes de que, diante dessa magnitude, dessa grande festa que é a vida, o melhor que nós podemos fazer é viver o momento presente. A história de hoje nos ensina que a única coisa que é imutável na vida é a mudança. Na imensidão de um mar vazio, o que se via parecia uma explosão, mas era a expansão de um pequeno ponto de luz singular. Quente, denso, um clarão intenso que dissipava a escuridão. Um ovo de ouro acabava de se partir e deixava sair o tesouro que há tempos protegia. Trazido nas costas de um cisne branco, um ser divino nascia, irradiando o clarão que anuncia a aurora da diferenciação. Brahman, o Deus criador da noite e do dia, que sonhava o universo enquanto dormia, havia finalmente despertado. Um bebezinho avermelhado, envolto em um manto iluminado, abriu seus olhinhos e respirou pela primeira vez. Mas ao invés de um chorinho, Brahman exalou o sopro onírico e sutil da vida e o som primordial se fez. E assim surgia toda a matéria conhecida. O sopro vital de Brahman fluía em forma de prana, permeando a essência da vida, costurando-a com a energia e o movimento. Esse doce bailar se expandiu, criando os 5 elementos, que também se puseram a dançar, se entrelaçando para manifestar os planetas, a lua, o firmamento, os deuses, o reino animal, o vegetal, o mineral. Mas em um determinado momento, Brahman precisou inspirar. E o ritmo do universo começou a pulsar. A orquestra divina se pôs a tocar uma sinfonia em Fá. Brahman era o supremo maestro que regia a harmonia, mantendo todo o cosmos vibrando em sintonia. Coração que batia, o ar que entrava no pulmão e saía, a flor que fechava e se abria, a maré que vinha e ia, o homem que aparecia e desaparecia. Todo o universo manifestado estava interligado por um mesmo fio sagrado, como se fôssemos um colorido colar de miçangas. Éramos tudo e todos uma sanga. Pequenos fractais divinos brincando de roda no caleidoscópio cósmico, desenhando mandalas coloridas de sagrada geometria, que mudavam de forma constantemente, voltando sempre ao ponto em que se inicia. E diante da beleza única e efêmera dessa imutável ciranda da mudança, o melhor que se podia fazer era viver o momento presente. Na forma de um presente, a deusa Maia deixou cair entre a terra e o céu o seu diáfano véu, nublando com a bruma da separatividade o entendimento desses pequenos deuses em treinamento que compõem a humanidade. Com isso, modificou o nosso discernimento na forma de enxergar o mundo,
para que pudéssemos dar um mergulho de aprendizado profundo nessa ilusória realidade. Então, alheios à grande verdade, o mundo seguia, no ritmo das marés, tendo o fluxo e o refluxo como um movimento cotidiano, embalando do sagrado ao mundano. E no meio dessa magnitude, uma onda de pequena amplitude se manifesta no oceano. Nascida aqui, no mundo da ilusão de Maia, a pequena ondinha foi crescendo devagar. Ela era uma criança livre, espontânea, que gostava muito de brincar e dizia que quando crescesse, ela queria ser o mar. À noite, a lua lhe contava histórias de ninar. De dia, o sol surgia e eles brincavam até cansar. Ela dançava com as estrelas, as do céu e as do mar. Dava risada com os golfinhos, cantarolava com os passarinhos, aquela sinfonia em Fá. Mas enquanto ela crescia, foi parando de brincar, porque as ondas maiores diziam que ela precisava ficar grande, se adequar. Então, a ondinha, que só queria ser o mar, deixou o sonho de lado e com as outras ondas começou a se comparar. Logo o sol parou de brilhar e a nuvem escura de pensamentos que sua mente havia criado começou a trovejar. A ciranda da vida girou novamente e a tempestade caiu tão intensamente que, de repente, a onda se viu no centro de um turbilhão. Crenças, mágoas, culpas, dores. A ciranda divina continuava a girar e ela não conseguia acompanhar. Estava muito assustada. Então, se agarrava a tudo que passava. Se apegava até o que nem existia mais. E quando a força das correntes a arrastava para frente, ela criava em vão expectativas de controlar até para qual direção o vento ia soprar. Distante da sua essência, dançando sem consciência, ela fazia da frustração e do medo a sua existência. Ela estava exausta. As lágrimas a cegavam, o barulho a ensurdecia, mas o que ela não sabia é que toda essa angústia que ela sentia era só uma ventania. Logo, logo passaria. E aí foi quando a ciranda rodou outra vez. O vento serenou, o sol brilhou, o estrondo da tempestade silenciou. E no silêncio que se fez, era possível ouvir o som da sua própria respiração. E ela foi inspirando e expirando, lentamente, profundamente, de maneira consciente. Então, ela pôde ouvir o bater do seu próprio coração e percebeu que ele era um instrumento de percussão da grande orquestra regida por Brahman, o grande sol, que sopra o prana, a energia vital, vinda do poder criativo original. E através dessa respiração, seus pensamentos se acalmaram e a onda saiu do turbilhão. Entrou no mundo atemporal, onde não há ansiedade pelo futuro, nem reações ao passado. Só o presente. O presente sagrado de viver o agora. A onda diminuiu seus passos e pôde se olhar. E nesse estado de presença, ela sentiu a fragrância do amor no ar. Suas lágrimas secaram e ela viu o Espírito de Deus pairar. Agora ela sabia que
cada respiração era uma oração que a conectava a toda a criação. Ela tinha um templo em cada pulmão. Então, a onda se curvou em reverência e se desmanchou em espumas do mar. Era lindo de se olhar, no meio daquele azul infinito, um risco branco tão bonito que parecia o fervilhar das rosas brancas de Oxalá. E sob a luz da lua cheia, a espuma se espalhou pela praia, derrubou castelos de areia, rasgou o véu de Maia e voltou para no mar se diluir. A onda, que havia vivido fabricando desejos e buscando prazeres no raso para se distrair, acabou por descobrir que a felicidade está na profundidade, onde dançam de mãos dadas os cirandeiros, na grande festa cósmica da unidade, embalada pelo som dos anjos violeiros que tocam nessa divina orquestra, da qual todos nós fazemos parte.